Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ana Carolina. Eu sou a Ana Maísa. E eu sou a Cris. E nós somos o IFSPcast. Nesse episódio, temos o prazer de receber a Beatriz de Faria, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, com especialidade em Biologia Molecular e mestre em Biotecnologia pela Universidade Federal de São Carlos. Em 2020, recebeu o título de PhD em Medicina Tropical na Liverpool School of Tropical Medicine, como integrante do grupo de infecções respiratórias. Realizou 2 estudos clínicos para avaliar os efeitos da vacina atenuada contra a gripe na resposta imune à colonização experimental pneumocócica em humanos. E atualmente participa do coletivo Ação Covid-19, ONG formada por especialistas que pesquisam como a desigualdade afeta a progressão da pandemia no Brasil. Hoje temos uma importante conversa pela frente. Vamos falar um pouco sobre vacinas e, mais especificamente, sobre as que imunizam contra a Covid-19. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Obrigada, gente. Prazer em conhecer todo mundo. Certo. Ana? Como a nossa primeira pergunta, eu acho que num episódio sobre vacinas, né, seria interessante da gente saber se você pudesse dar uma definição sobre o que é uma vacina. É legal, então, essa pergunta. Eu até fiquei pensando, né, porque é uma coisa que parece tão simples, né, mas muita gente não pensa muito o que é realmente a vacina. Então, acho que primeiro é interessante a gente pensar o que é o sistema imune, né? O sistema imune, ele serve para qualquer coisa que entra no nosso corpo. O sistema imune, nossas células, vão lá ver o que é essa coisa que está entrando. Meio que avaliar, né? Então, ela vai pegar essa coisa, o que quer que seja, quebrar em o tanto de parte que conseguir quebrar, e aí dar uma avaliada, falar isso aqui é perigoso, isso aqui não precisa se preocupar e tal. E aí fazer uma biblioteca de coisas que são perigosas para nós e coisas que a gente não precisa se preocupar. Então, a ideia da vacina é a gente já fazer um treino para o nosso sistema imune, saber que aquela coisa que vai entrar no nosso corpo é perigosa antes até dele encontrar essa coisa. Por exemplo, no caso do coronavírus, a gente, com a vacina, a gente treinar o nosso sistema imune a reconhecer o vírus assim que ele entrar no nosso nariz, né? No caso, o nariz ou a boca, em geral, né? O coronavírus. E aí, na hora que ele entra lá, as nossas células já vão lá, reconhecem o coronavírus e falam, esse daqui tem que matar. Chama todas as outras células e faz um esforço coletivo ali para destruir todos os vírus. E então a ideia da vacina é essa. Eu definiria como um método para você treinar o seu sistema imune a reconhecer coisas que são ruins para você. E aí tem várias técnicas, né, que você usa para fazer isso. Desculpa, minha câmera ficou torta. Tá. Bom, e acho que você já falou um pouquinho sobre isso, mas qual que é a importância das pessoas ficarem em dia com a vacinação? Então, isso é importantíssimo, na verdade. E tem vacinas que, por exemplo, você toma uma vez, uma dose, né? E aí o seu corpo já reconhece lá na hora. Isso depende, não de você, depende mais do que ele está reconhecendo. Tem certas coisas, por exemplo, o vírus de sarampo. Ele é uma coisa que o nosso sistema imune reconhece na hora. Então, se ele aparece uma dose, ele já entra para a biblioteca de coisas perigosas e você não precisa tomar a segunda dose. Você não precisa ficar lembrando toda hora o seu corpo de que aquilo é perigoso, porque ele esqueceu. Ficou lá no fim da biblioteca e ele esqueceu que aquilo existia. Então, é para isso que existe várias doses de vacinas, porque tem certos bactérias ou vírus que o corpo simplesmente esquece que ele existe, porque ele não é tão marcante, né? Então, o principal
coisa também dessa de você ficar em dia é você sempre tomar todas as doses que você precisa tomar, porque, por exemplo, quando você nasce, você toma uma, depois de 10 anos você tem que lembrar seu corpo de novo. E isso, você ficar em dia com a vacinação é mais você acompanhar, né, as campanhas de vacinação do governo, que em geral ela é totalmente estruturada. E aí você vai seguindo lá para todas as vacinas que existem, que a gente tem todas aqui no Brasil já. E é isso. Então a importância é total, na verdade, porque você sempre tem que continuar treinando seu corpo eficientemente, assim, sempre que ele precisa ser treinado. Agora falando sobre a pandemia mesmo, né, que surgiram essas dúvidas em questão das vacinas e como que a gente pode lidar com essa negação, né? Acho que principalmente os cientistas, como lidar? Nossa, eu vou te falar, Ana, que eu acho que essa é a pergunta-chave. Por quê? E na verdade eu já vou adiantar que eu acho que ninguém sabe, que tá todo mundo nesse momento em que tem informações vindo de tantos lugares diferentes que você fica na dúvida do que você vai confiar. Então, o que eu posso recomendar é, assim, ver o maior número de fontes possíveis de diferentes linhas de pensamento também. Porque às vezes a gente fica dentro da nossa bolha e a gente recebe muitas informações que vêm das mesmas pessoas, e aí a gente acaba não... E assim, claro, existem coisas sobre a vacina e sobre a pandemia que são muito técnicas. E nesse caso, por exemplo, a eficácia da vacina, que a gente ainda vai falar, né? Mas, por exemplo, coisas que são muito técnicas. Aí não é questão de opinião, é uma questão de as pessoas interpretarem o estudo. E aí é difícil, não é todo mundo que vai conseguir interpretar, e aí vai ter discussões científicas sobre isso, dá para acompanhar as diferentes opiniões dos especialistas e tal. Isso é o que eu recomendo, mas é isso, a ciência coisas técnicas, elas são muito científicas, você consegue acompanhar todo o estudo, ver exatamente o que foi feito e tal, não existe dúvida. Mas como a pandemia não é só a parte técnica, ela tem a parte social, a parte da desigualdade, aí tem muitas opiniões. Existem pessoas, por exemplo, que são a favor de isolamento, de quarentena, tem gente que não, tem gente que é a favor de fechar os serviços não essenciais, tem gente que não. Então aí já começa a ser mais opinião, existem coisas econômicas e tal. Então, o que eu recomendo é pegar informações de diversas fontes diferentes, confiáveis, que vocês confiam, e aí discutir sempre de mente aberta, sempre, tentando assimilar informações novas que, para a sua própria opinião, ficar melhor e com mais argumentos. Eu acho que principalmente nessa questão social, né, o Brasil, ele tá complicada a situação, né? A questão de dinheiro, emprego, então acaba pesando muito mais. Com certeza. Isso é uma coisa difícil, porque é que nem essa questão da quarentena. Às vezes a gente, como pessoas que podem, por exemplo, ter aula em casa ou trabalhar em casa, aí pra gente é fácil a gente dizer, claro, vamos ficar todo mundo em casa, essa é a solução. Só que tem gente que não tem como ficar em casa, tem gente que tem que sair para trabalhar. E aí, o que vai fazer com essas pessoas? A gente vai expor essas pessoas? Então, a gente tem que pensar em todo mundo, né? Então, é realmente uma situação complexa. A gente tem que ver várias perspectivas diferentes. Sim. Então, atualmente, né, nesses últimos dias, a gente tem visto muito nas redes sociais e na televisão, principalmente, que o Brasil já foi referência mundial em vacinação e imunização da população, né? Porém, devido aos movimentos anti-vacina e também a alguns governos que apoiam diretamente ou indiretamente esses movimentos, o Brasil ele tem perdido esse posto. O que a gente pode fazer para conscientizar as pessoas e trazer novamente a confiança que as pessoas tinham antigamente na vacina? Pois é. Isso eu acho que, assim, a gente tem a parte da gente como cidadão, né? E tem a parte
de a gente como país. Assim, a gente como cidadão, o que a gente pode fazer é cobrar do Ministério da Saúde, cobrar dos nossos representantes, fazer as coisas que precisam ser feitas. Porque o problema da vacinação, e por que o Brasil é tão bom, né, na vacinação? Eles têm uma rede que tem em todo o Brasil, que vai até de florestas a cerrados, a caatingas, com rede de frio, que quer dizer os geladeiras e tudo que você precisa, todo o transporte, tudo isso que você precisa ter de equipamento, seringa, equipamento de proteção individual, tudo que vocês puderem pensar. Vocês imaginam se cada pessoa, cada postinho tiver que comprar e organizar essa distribuição por si só? Isso seria uma coisa impossível. E isso é um dos motivos porque no Brasil é tão bom. Porque ele sempre foi centralizado pelo Ministério da Saúde e por todos os grupos do Ministério da Saúde que vão avaliando como fazer as coisas, né, que é tudo cientistas, especialistas nessas áreas. Então, se você fizer isso por estado ou município, é uma zona. E era isso que estava todo mundo com medo que fosse acontecer com o coronavírus, né? Porque se o São Paulo comprasse umas vacinas e não fosse nada a ver com o Ministério da Saúde, começaria um caos. Ninguém ia saber quem ia tomar vacina, ia ter que fazer outra carteirinha que não é a do Ministério. Uma zona. Então, falei tudo isso porque existe essa centralização que é muito importante. O Ministério tem que comprar vacina, o Ministério tem que distribuir, comprar seringa. Então, o que podemos fazer? Cobrar. O Ministério tem que fazer essas coisas. Então, o Ministério acho que teria que, então, incentivar primeiro as medidas de prevenção, né? Máscaras, distanciamento social, e começar uma campanha massiva de vacinação, que é, historicamente, o que faz todo mundo se vacinar. São as campanhas do Ministério da Saúde. Então, que atingem todo mundo, né? Em TV aberta, correio, até postinho, escola, metrô, tudo. Então, tudo que a campanha de vacinação é a coisa mais importante do Ministério da Saúde. Há uns anos atrás, aqui no Brasil, tinha 98% de cobertura vacinal, que era 98% das pessoas que precisavam tomar vacina tomavam. Isso, então, é uma coisa insana mesmo. Todo mundo admirava isso no Brasil, né? Mas isso é tudo incentivo. As pessoas, elas não começam a duvidar do nada, né? Porque não tem por que você duvidar do nada. Se é para proteger a população, não teria por que duvidar. Então, eu acho que, na verdade, existe uma falta de incentivo e isso faz as pessoas ficarem perdidas, tomarem suas próprias conclusões e aí começar conspirações e tal. Se fosse explicado, comunicado e, né, o Ministério da Saúde fizesse seu papel, a gente não teria esses problemas, é a minha opinião. Aqui no Brasil já temos aprovadas pela Anvisa para o uso emergencial 2 vacinas, a vacina Sinovac, produzida no Instituto Butantan, e a vacina da Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca. Muitos imaginam que elas sejam iguais, já outros acreditam que pode haver diferença, a taxa de eficácia, né, muito discutida. Então, existe alguma diferença entre elas? Se sim, qual seria a principal diferença? Sim, então, existe diferença. A maioria das vacinas que estão sendo desenvolvidas agora, né, as que estão nas últimas etapas, elas são todas diferentes entre si. Então, essas duas que foram desenvolvidas, que estão sendo envasadas aqui, vão ser produzidas no Brasil também, de Oxford e a Coronavac, elas têm a técnica de levar a informação do coronavírus para dentro do corpo é diferente. Então, a Coronavac, ela é uma vacina de vírus desativado. Então, essa vacina, a ideia é, você pega o coronavírus inteiro e você põe um calor nele de uma forma que ele vai morrer. Mas ele vai ficar preservado lá, a estrutura dele. Então, na hora que você coloca a vacina, que tem vários vírus mortos lá,
o seu corpo vai destruir esse vírus, assim como ele faz com todas as coisas, e vai fazer a bibliotequinha ali do coronavírus. E a parte mais importante, né, do coronavírus, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, é uma parte que chama proteína spike, que é a partinha que, então, por exemplo, minha mão é o coronavírus, ele tem uma partinha que ele vai e gruda na nossa célula para ele entrar lá e começar a se replicar. Essa parte que é o espinho dele é a parte mais importante de ser reconhecida pelo corpo, porque se o corpo reconhecer ele, na hora que o espinho sai para colar no nosso corpo, a nossa célula já fala, é o espinho, vai lá e mata na hora. Então, esse é a principal parte do coronavírus que as pessoas querem que a gente reconheça, né? Então, como essa vacina ela tem todas as partes do coronavírus, em geral, ela é um pouco menos eficaz. Porque em vez de você fazer uma biblioteca com alguns dados do coronavírus, você faz com todos os dados, porque você tem ele inteiro. Agora, a de Oxford, ela é diferente porque eles pegaram um vetor que chama adenovírus, e aí você tira a capacidade dele de se replicar. Na verdade, ele é um vírus de humano, ele pode infectar humanos e tudo. Mas aí você tira essa capacidade dele e ele vira meio que como se fosse um transporte pro material que você quer levar também. Então você, em vez de ser o vírus inteiro, você usa esse transporte e você coloca dentro do adenovírus o material genético que você quer que reconheça. Então, a proteína do espinho lá, que é o que você quer. Você coloca esse material genético dentro desse transporte e manda para dentro do corpo. Aí o que acontece? O corpo vai destruir o adenovírus ali, e aí é bom porque o adenovírus também ele é meio malvado. Então, aí o que acontece? O corpo vai destruir o adenovírus ali, e aí é bom porque o adenovírus também ele é meio malvado. Então o corpo já fica mais atento, fala, pô, adenovírus, ele já conhece, outros adenovírus que são perigosos, aí já fica de olho, entrou o adenovírus, ele vai lá, e aí é um pouco mais eficaz por causa disso, porque o adenovírus ele já desperta a atenção do corpo, ao contrário da Coronavac, que ela é morta, ela é meio inerte, então ela entra lá no seu corpo, ela é uma coisa estranha entrando, mas o seu corpo não fica ameaçado por aquilo. O adenovírus é um pouco mais ameaçador, porque ele chega vivo, né? O corpo não tem certeza do que está acontecendo ali. Então essa é a grande diferença entre eles. É o tipo de método em que você usa para despertar a imunidade do corpo. Não sei se ficou claro, se vocês querem fazer mais perguntas para explicar melhor. Claro, sim. Bem, como é que fala? Uma linguagem bastante acessível. Geralmente as pessoas falam muito difícil, essas coisas, a gente nunca entende, mas eu sou maravilhosa. Ai, que bom. Estudos dizem que uma vacina leva mais de 1 ano para ser fabricada, mas a do Covid-19 foi feita em menos tempo. Por que isso ocorreu? Foi algo atípico? E por ter sido feita em menos tempo, ela garante a mesma segurança de outras vacinas? Então, Cris, acho que essa é uma pergunta muito boa também, porque as pessoas, eu acho que tem um medo que é racional, né? Porque, assim, se você diz que as vacinas a mais rápida que teve aqui foi 4 anos. Aliás, aqui na Terra, né? Quis dizer, aqui no mundo. Foi 4 anos que demorou. Então, se você fala, não, desenvolver assim 1 ano, eu acho natural que as pessoas tenham um receio, tipo, o que aconteceu? Mas aí eu sempre falo isso para esclarecer que a ciência, qual que é o grande obstáculo da ciência? Existe um obstáculo de tempo, claro, tem, porque às vezes você tem que avaliar por um tempo a resposta imune, por exemplo, para saber como é que está acontecendo e tal. Só que o grande obstáculo é dinheiro. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais pessoas você pode colocar na pesquisa, mais rápido anda, você não precisa esperar nada. Na vida real não é assim. Você tem que esperar muito tempo para as coisas acontecerem. Você tem que ir, cada etapa você precisa aprovar o dinheiro e tal.
Então, isso é para mim, é o grande fator do porquê que a gente fez tão rápido. Porque tinha muito dinheiro. Toda a atenção do mundo inteiro estava nessa vacina. Era tudo que todas as mentes humanas que podiam fazer parte disso estavam fazendo. Então eu acho que é por isso, porque foi um esforço geral da humanidade, e inclusive assim, esforço de verdade, né? Esforço real de tempo e esforço de dinheiro, dos governos e de muitas empresas privadas e pessoas que doaram muito dinheiro para isso, né? Eu acho que é isso. Todas as etapas foram cumpridas exatamente igual todas as outras vacinas. E assim, a única diferença é que normalmente se tem um período em que você dá para uma população grande, tipo milhões de pessoas, depois você realmente licencia ela para o governo. Como é uma emergência, essa parte a gente já pulou para vamos dar para todo mundo agora nessa fase. Então, por isso que às vezes surge alguns efeitos adversos que as pessoas não sabiam ainda, porque eles são muito raros e você precisaria vacinar milhões de pessoas para você pegar isso. Mas, de qualquer forma, é isso. Não pulou nenhuma etapa, elas são seguras, e a única coisa que aconteceu foi que nessa última etapa ele deu uma, como é que fala? Acelerada. Né, nessa última etapa. Por isso que a gente não tem uma autorização real, a gente tem uma autorização emergencial. E aí, quando acabar essa fase, a gente vai ter uma autorização completa, né? Desde o surgimento da Covid-19, devido às mutações que os vírus vêm sofrendo nos organismos das pessoas, estão surgindo diversas variantes que têm algumas diferenças se comparadas com aquele primeiro vírus que foi encontrado. As vacinas, elas vêm sendo produzidas e elas possuem eficácia para essas variantes, né? Depender da variante que foi utilizada para a fabricação de uma determinada vacina, ela pode ter eficácias diferentes em contato com outras variantes do vírus. Acho que tá todo mundo com medinho, né, agora das variantes. Então, mas para contextualizar, outros vírus, ele é assim, ele muta mesmo. Porque como ele é muito simples, toda vez quase que ele entra numa célula humana, ele se replica lá, e aí, enquanto ele está se replicando, acontece uma mutação ou outra, porque ele é muito simples, sabe? Ele não tem... A gente humano, por exemplo, tem todos os métodos de correção para saber se a gente está replicando a célula certinho. Vírus não tem nada disso, então muta toda hora. Mas o ponto é mutar para uma coisa que é mais perigosa para os humanos, né? Aí, o que é uma coisa que é mais perigosa para os humanos? Como a gente está sempre focado nessa proteína spike, quer dizer, nosso sistema imune, as células estão lá de olho nessa proteína. Na hora que essa proteína muda, então, se existe alguma mutação nessa proteína, começa a ficar mais difícil pro sistema imune reconhecer, porque ela é parecida, mas tem uma parte ali que é diferente. Então, o corpo fica meio, será que é? Será? Não sei. Vou ter que fazer um reconhecimento de novo. Então, demora mais, não é tão boa assim a nossa resposta. Aí, o que acontece com essas variantes que falam que são as mais perigosas, assim, mais preocupantes, digamos, né? Que é a de Manaus e a da África do Sul. Essas aí tiveram várias mutações nesse espinho. Assim, 11, 13 mutações. E aí, o que acontece? A gente que já sabe, as pessoas que já sabiam como é que era essa proteína spike, aí você, depois de 13 mudanças, seu corpo já não sabe exatamente o que é aquilo mais. E aí, esse é o problema. Aí, o que acontece? As vacinas, elas acompanham essas mutações de vírus. A de gripe, o vírus da gripe, por exemplo, muta todo ano. Todo ano eles têm que pegar uma amostra de vários lugares do Brasil, falar, essas são as variantes que estão circulando. Aí eles fazem a vacina. Eu acho que essa vai ser a ideia do coronavírus também, porque vírus que muta muito é assim mesmo. Não é uma coisa nova, meu Deus, que surpresa. Então, a ideia vai ser, sair uma nova variante, faz uma nova vacina e começa de novo. E vacina de novo, ou vacina na próxima vez que tiver a vacinação, né? A gente não sabe ainda quanto vai ser, 6 em 6 meses, 1 em 1 ano, né?
depende. Agora a gente vai ter que esperar para ter esses dados. Mas então, eu acho que o principal... Me perdi, mas acho que era isso que eu tinha que falar. Tudo. Pensar. Não sei se ficou claro. Ficou claro? Então, mas eu acho uma coisa só para comentar, que era isso que eu tava sentindo que eu tava esquecendo uma coisa, mas eu acho que uma coisa importante de comentar é que tem certas vacinas que são muito mais rápido de você mudar. Por exemplo, essa daí da Oxford que a gente estava comentando, que você coloca o material genético do espinho dentro do transporte, que é o adenovírus, e manda. Então, o que você precisa fazer? Trocar o material genético. Você troca o material genético pelo novo, coloca e faz a mesma coisa. Então, na verdade, quanto menos... se você consegue se for um tipo de vacina que você só precisa ter esse material genético, é rapidinho. Tem um Pfizer, a da Moderna. A da Coronavac é um pouco mais complicado, porque você precisa pegar o vírus inteiro, levar ele para o laboratório, cultivar ele para você ter bastante, matar e aí colocar. Então, entendeu? Depende da técnica, é um pouco mais difícil. A da Pfizer, por exemplo, ela é só o material genético do espinho. Então, não precisa não existe nem vetor, né? Então, ela é só o material. Então, é mais fácil ainda. Você não precisa nem testar nada, é só troca o material e manda. Bom, e enquanto você estava falando, eu pensei em uma pergunta aqui que não estava no roteiro, mas eu já vi em várias notícias pessoas falando que se você toma, por exemplo, a Coronavac na primeira dose, na segunda você tem que continuar tomando dela, você não pode tomar a outra, né, de Oxford. Por quê? Assim, qual seria o problema caso isso ocorresse? Essa é uma ótima pergunta, porque eu estava pensando nisso esses dias. Eu acho que as pessoas não sabem direito que o único motivo que a gente não pode fazer isso é porque a gente não pesquisou ainda. Existem estudos que começaram agora, aliás, a semana passada ou semana retrasada, que estão começando, que estão juntando as vacinas. Na teoria, na verdade, se você tomar duas vacinas diferentes, na teoria, vamos dizer para as pessoas que estão ouvindo, você, na verdade, teria uma resposta melhor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A de Oxford, ela tem esse adenovírus, né, o vetor, e é um adenovírus de chimpanzé. Na primeira dose, você toma com esse adenovírus de chimpanzé, na segunda dose é o mesmo adenovírus. E ela tem uma eficácia, né, 60% por aí. A Sputnik, que é a da Rússia, ela é adenovírus também. É um adenovírus humano, mas é um adenovírus também. É o mesmo princípio, só que a diferença é que na primeira dose é um adenovírus e na segunda dose é um outro adenovírus. Por que isso fez a Sputnik ter 90% de eficácia? Comparado com a de Oxford, que é a mesma técnica, ter 60%, aí uma das coisas que eles falam é por causa disso. O que acontece? Quando você toma a primeira dose e entra esse adenovírus lá com o material genético no meio, seu corpo vai quebrar tudo aquilo e ele já vai saber que aquele adenovírus não te faz mal. Por quê? Porque você fez no laboratório ele. Ele é feito para ele não te fazer mal. E o corpo não é burro. Ele sabe que aquele adenovírus não faz mal. Então, a segunda dose, na hora que entra aquele adenovírus, o corpo não se importa tanto assim, sabe? Fala, é aquele lá que não vai me fazer nada mesmo. Então, até vai reconhecer uns e tal, mas não vai ser que nem chegar uma coisa nova que você não viu ainda, igual é a da Rússia. Então, na verdade, o que eles estão fazendo agora é esses estudos combinados, porque a ideia do futuro, a minha opinião, né, é que vai misturar sim, e aí vai talvez misturar, por exemplo, os mesmos tipos de vacina, né, por exemplo, a de Oxford e a da Rússia, ou tem outras que estão sendo a da Pfizer e a de Oxford. Então, tem vários estudos acontecendo aí. É bem possível que no futuro a gente comece a misturar. E a gente só não mistura porque a gente não sabe. Melhor não fazer antes de saber. Eu tinha
um comentário também, uma pergunta, comentário, enfim. O pessoal está desconfiando muito dessa vacina da Rússia, a Sputnik. E eu não sei o que aconteceu, que deu todo esse rebuliço. Você viu alguma coisa? Você sabe se ela é confiável, digamos assim, né? Enfim. Então, as pessoas ficaram com medo, na verdade, foi porque eu falei, por exemplo, que a gente não estava pulando fases, lembra? Eu estava falando, na verdade, da maioria das vacinas, porque, por exemplo, a Rússia pulou uma fase. Eles, na verdade, na fase 3, que seria ainda controlado, só um grupo de pessoas, que é quando você vê se a vacina é segura mesmo, qual que é a dose que você vai dar, e ainda é parte do estudo isso. Só que o que eles fizeram lá? Abriram para... fizeram uma autorização emergencial. Só que aqui a gente já está na fase 4, quando a gente pediu a autorização emergencial, né? Então a gente já está uma fase a mais. Esse seria o certo. Aí as pessoas ficaram com medo, a gente não vai tomar sem nem saber quais são os efeitos, né? Só que isso passou tempo já. Agora já os dados já foram publicados e foi publicado em revistas que são confiáveis, com pessoas que reviram os dados. E é isso. Então agora, nesse momento, as pessoas confiam sim nela. Era mais esse negócio do tipo, o que eles estão fazendo, sabe? Vacinando a população sem nem saber. Só que é Rússia, né? Eu não vou nem comentar, porque assim, eu acho que não é muito transparente. A gente não consegue nem saber direito de onde surgiu, quem que estava pesquisando. A gente só sabe o resultado final. Eles mostraram o resultado final e falaram, realmente funciona. Agora, como vocês chegaram nisso, não sei. É como colar na prova. O professor, ele quer toda a resolução, né? Não pode. Não, eles até mostraram a resolução, mas assim, você não sabe se eles colaram. Eu não tô nem falando assim, eu não tô nem assumindo nada, porque funciona, esse é o ponto. E ela é diferente das outras também, porque ela então assim, ela não copiou claramente alguém, sabe, não foi nada disso. Mas assim, tem todo o negócio de lá, é outro tipo até de governo, né? Então, se você tem um lugar que é por exemplo, uma ditadura, e você vira e fala, a gente vai ter essa vacina em novembro. É isso, gente. Então vamos lá trabalhar, entendeu? Então se é uma ditadura, é diferente de quem quiser vai trabalhar desenvolvendo a vacina. Não é assim, eu imagino, né? Deve ter um esforço, assim, uma pressão, que é diferente de lugares mais democráticos, né? Essa é a opinião, gente. Eu não sou especialista nisso, não. Sim, certo. Certo. Então, estamos chegando ao final do nosso podcast. E a gente gostaria de saber se você tem algo que gostaria de acrescentar, algum recado que você quer deixar para as pessoas que estão ouvindo. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Achei muito legal falar com vocês e as perguntas foram muito relevantes, assim. Acho que realmente vocês pegaram coisas que todo mundo tem dúvida. E é isso que a gente tem que pensar. Eu acho que o recado que eu tenho é esse, que às vezes a gente acha que as pessoas entendem essas coisas, mas como é uma área meio técnica e tal, apesar de ser simples a ideia, se você ficar complicando muito, as pessoas não vão entender. Então a gente tem que tentar simplificar mesmo as ideias e ver o que as pessoas realmente têm medo, né? Com o que elas estão com medo, tentar ver se é isso, ela está com medo de quem desenvolveu a vacina, está com falta de informação, ela está tipo numa bolha, qual que é o problema dela? Tentar acessar essas pessoas, né? E o outro recado que eu tenho é só de manter que não importa se a gente for vacinado ou não, a gente ainda está pesquisando, né, como que funciona a transmissão, se você consegue, por exemplo, não transmitir depois que você toma vacina. E eu falo isso porque a gente tem que manter as restrições, né, que agora tentar ficar o mínimo possível em lugar fechado, ficar de máscara, ficar 1,5 metro das pessoas. E é isso, né, por enquanto. Espero que logo, logo a gente vai estar no carnaval, aglomerando.
Certo. Então, chegamos ao final do nosso podcast. Gostaria de agradecer você, Beatriz, por ter aceitado o nosso convite e compartilhado esse conhecimento com a gente. E também agradecemos você que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de nos seguir nas nossas plataformas de áudio, no YouTube e no Instagram, que é @IFSPcast. E é isso. Obrigada. Até o próximo episódio. Tchau!